Estamos nós aqui tomando um vinho, tomando uma coca, comendo uma macarronada deliciosa, com uma carninha preparada para minha cunhada. Maravilhoso. Fala alguma coisa aí. Esse é meu irmão, 21 de junho, aniversário dele. Sabe por que ele chama Luiz Carlos? Que era para ser Luiz Gonzaga. Meu pai não colocou Luiz Gonzaga, disse que Luiz Gonzaga era muito bagunceiro. É sanfoneiro. Aí colocou Luiz Carlos. Era para ser Luiz Gonzaga mesmo. Que é dia do santo, né? Mas eu olhava na Bíblia, né? Aí depois Luiz Gonzaga, os colegas já começaram a falar que Luiz Gonzaga era nome de sanfoneiro, era nome de bagunceiro. Rapaz, pegou e tirou para ele Luiz Carlos. Meu pai falou, esse cara não. Amado irmão, amada irmã, louvado seja nosso Jesus Cristo e que Ele para sempre seja louvado. Hoje eu quero dar testemunho para você de uma outra pessoa, de meu próprio sangue, do meu irmão Luiz Carlos. Ele nasceu 21 de junho de 1952, na cidade de Igarapava, interior do estado de São Paulo. Interessante porque no dia 21 de junho é dia de São Luís Gonzaga. É um santo jovem que morreu novo, padroeiro da juventude. E meu pai, então, era um homem muito católico, muito praticante, gostava de ler muito a Bíblia, né? Gostava de conhecer também a história dos santos. Então foi procurar no calendário ali que santo era o dia. E era dia de São Luís Gonzaga. E meu pai, então, resolveu colocar o nome. Mas em vez de colocar o nome de Luís Gonzaga, colocou Luiz Carlos. Esse meu irmão, eu lembro muito bem que a diferença de nós dois é de 8 anos. Ele, quando a gente era criança, eu lembro que meu pai por ser ferroviário, meu pai era transferido sempre para cidades. Então a minha irmã mais velha nasceu em Minas, não sei se nasceu em Guardinha, meu irmão mais velho também, o José, nasceu em Guardinha, Minas Gerais. E depois tem o Antônio. O Antônio, eu não sei ainda qual cidade que ele nasceu. E teve depois o João Batista, que morreu com 3 meses. Depois veio o Pedro, Saulo e Luiz. Esses 3 que nasceram em Igarapava. Igarapava é uma cidade do interior de São Paulo, cuja padroeira é Santa Rita. E meus pais eram muito devotos de Santa Rita. Depois quero contar algo muito maravilhoso que aconteceu com esse meu irmão, justamente a fé que meus pais tinham. Todo dia 22 de cada mês, eles acendiam a lamparina, aquela velhinha que é colocada na água com óleo, para recordar Santa Rita e rezar ali também. Eram muito de oração. Mas voltando ao meu irmão Luiz, então meu pai morava em Campinas, era a última cidade, praticamente meu pai era conferente. E o meu irmão Luiz começou a chorar com saudade de Casa Branca, que é a cidade onde eu nasci. A gente morou numa casa que era uma antiga estação, né? Estação Papagaio, inclusive a gente fala. E era uma antiga estação muito gostoso, porque um terreno muito grande, a gente brincava ali. Então meu pai viu que aquele meu irmão chorava muito, pediu transferência. Então nós ficamos 4 meses só em Campinas praticamente. Pediu transferência para a Casa Branca. Aí eles foram crescendo, os outros irmãos. E eu lembro que o Luiz, na adolescência, ele estudando, mas também já trabalhando, começou a cantar. Formou uma dupla sertaneja na cidade, Zé da Serra e Netinho. E eu lembro muito que eles cantavam, né? Depois o Zé da Serra veio a falecer, e então meu irmão parou de cantar ali. Mas depois ele formou uma dupla com outro, né? Neto, Netinho, e começou a cantar ali também, e tinha um outro sanfoneiro que tocava com eles. Depois ele, através da ajuda de Skander Mussi, que foi prefeito de Casa Branca, ele conseguiu o trabalho em Jundiaí, na KSB, que ele fez lá em Casa Branca, estudou na Industrial, ele, o Saulo, tudo, então estudaram na Industrial, e eles fizeram então mecânica. Então ele foi transferido, foi para
Jundiaí. A KSB fica em Várzea Paulista, praticamente, e não em Jundiaí. Ali ele conheceu a esposa, né, a Aida Giovana, e casou no mês de abril, em 1980, e vai fazer agora 46 anos de vida matrimonial já. Tem um filho, o Giovanni, e depois lá em Jundiaí também ele chegou a formar uma dupla sertaneja com o Jorge, mas depois de casado ele desistiu dessa vida. E eu lembro que na minha ordenação eu entreguei para ele os panos que foram ungidos, as mãos, dei para ele, né, como recordação para ele guardar, porque ele é meu padrinho de primeira Eucaristia. Meu irmão José é de batismo e meu irmão Luiz é meu padrinho de primeira Eucaristia. Naquela época a gente também chamava alguém para ser padrinho de Eucaristia. Hoje não precisa mais. Então ele foi ali crescendo, né, na sua vida, e na minha ordenação ele sentiu-se muito tocado. Fazia muitos anos que ele não confessava, né, na missa. Ele então voltou para a igreja, confessou com o padre Cláudio, e quando eu fui transferido de Curitiba para Jundiaí, eu lembro que ele vinha lá da Várzea, ele, a esposa e o filho participavam sempre da missa. O filho era pequeno, o Giovanni, ia lá sempre me cumprimentar. Hoje eles frequentam a comunidade da própria Várzea Paulista, né, da Vila Cristo, mas esse meu irmão tem uma história muito bonita. Eu lembro que a minha mãe dizia assim, que quando eles moravam em Igarapava, naquela época minha mãe usava ferro de passar roupa, né, de brasa, e ela chacoalhando assim para acender as velas, ele entrou na frente e bateu no olho. Então diziam, o farmacêutico disse que ele ia ficar cego. Meu pai levou ele na igreja, pediu muita proteção de Santa Rita, e ele, graças a Deus, tem uma visão boa, não precisa nem usar óculos. Esse mesmo irmão, olha como ele era arteiro, hein? Ele, brincando, né? E uma colher entrou no céu da boca e ia ter problema de voz. E graças a Deus não precisou, a intercessão de Santa Rita também. E ele tem uma voz maravilhosa, por isso que ele formou duplas, né? Ele cantava muito bem. Praticamente o único dos irmãos que aprendeu a tocar violão. Meu pai tocava violão muito bem e ele aprendeu a tocar violão. E hoje ele mora lá em Jundiaí, já é aposentado, e gosto muito desse irmão, o jeito ativo, que ele é um homem muito decidido, muito firme no que ele fala. Ele não tem duas palavras, ele não volta atrás das coisas, ele é muito correto e justo. E ele, junto com Saulo, os dois trabalharam muito na KSB. Então eu sou muito grato a Deus por esses meus irmãos. Meus pais tiveram 11 filhos, um morreu com 3 meses, né? E criaram 10, mas já perdi 3 irmãos. O Daniel, que morreu com 28 anos, o Antônio, que morreu acho que com 53 anos, e depois o Pedro, que há um ano atrás, ele veio a falecer. O Pedro devia ter acho que uns 12, 13 anos a mais do que eu. E então coloco muito graças a Deus. Luiz, Giovana, Aida Giovana, Giovanni, meu sobrinho, que Deus os abençoe muito, meus queridos, que Deus os fortaleça. Esqueci de falar que a Aida Giovana é descendente de italiano, o pai dela é italiano mesmo. O pai e a mãe, eu lembro que eu conheci os dois, né? Já são falecidos os dois, então ele falava muito assim com sotaque italiano e falava bem italiano. Então essa minha cunhada, ela me emprestou uma vez um livro quando eu fui para a Itália para aprender bem o italiano. Que Deus proteja vocês, que Deus derrama graça no coração. Luiz, muito obrigado por tudo. Tenha essa certeza que você é um homem de Deus, você é abençoado por Deus. Santa Rita está muito com você. Agarre muito sempre das mãos de Santa Rita, porque o pai e a mãe nos ensinam muito essa fé. Que você seja feliz, meu querido irmão. Ampare e proteja você, a esposa e o filho. Quando completar 50 anos de vida matrimonial, não esqueçam, lembre de mim, estaremos juntos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Paz e bem com todos.